mesmo? Só tem. Amém? Então, aí a gente já vê uma bênção. Muitas pessoas têm medo do livro de Apocalipse, né? Muitas pessoas eles têm pavor, né, de ler o livro de Apocalipse, porque Apocalipse representa algo destruidor, né? A gente vê filmes, né, que transportam isso, essa questão. Mas a palavra do Senhor diz que já o nosso irmão acabou de ler, que garante uma bênção para nós. Todos aqueles que leem, né, aqueles que ouvem e aqueles que as praticam, né, as palavras dessa profecia. Então não há nenhum medo, né? O Senhor Jesus aqui já nos deixa tranquilos que não há nenhum tipo de... Ao contrário, há bênçãos sobre nossas vidas. Há bênçãos se a gente cumprir aquilo que está aqui escrito. E João, ele já começa no nosso versículo 9, dizendo que é companheiro, irmão, né, da tribulação, no reino e na perseverança. Primeiro um pouquinho falando a respeito desse personagem, desse apóstolo do Senhor. Todos nós temos um consenso de que foi João o apóstolo, né, quem escreveu o Apocalipse. João apóstolo, o mesmo que foi discípulo de Jesus Cristo, né? E que o próprio Jesus o apelidou de Boanerges, que significa filhos do trovão, né? Então, um deles, então João Batista, seu irmão Tiago, né? Ele é irmão Tiago, os dois foram apelidados por Jesus, mas João, o apóstolo, é quem escreve o livro de Apocalipse. Ele tem essa incumbência diretamente de Jesus, né? E você se lembra quando no final de João eles estavam andando, caminhando com Pedro, né, na frente, Jesus está na frente e João está logo atrás. E ali Pedro pergunta para Jesus: e este, Senhor? O que isso quer fazer? Né? Aí o que Jesus responde? Isso não, de uma maneira clara, né, mais suave, praticamente não é da sua conta. Se eu quiser que ele, né, vá, morra ou algum coisa, não é problema seu. Mas você veja que ali já deu uma deixa de que talvez pudesse ser o último a ser morto, né? Como Marte, né? O último discípulo do Senhor a ser morto. Então, quer dizer, ele tinha algo importante, uma incumbência muito importante, porque se não tivéssemos o livro de Apocalipse hoje, nós não teríamos como saber, né, as coisas que estão ocorrendo, né, e que vão acontecer. Veja aqui a importância de João, o apóstolo, né? O próprio João, que um dia reivindicou estar ao lado de Jesus no seu reino, né? O próprio João, que queria destruir uma cidade em Samaria, porque não quiseram que Jesus passasse por ela. Você veja nesse momento o Senhor Jesus usando esse mesmo João, mas agora transformado. Agora novamente transformado, não aquele João, porque você veja, por isso que é importante. Às vezes a gente os discípulos estavam com isso, mas todos eles precisavam passar por transformações, precisavam passar por refinados, né, para que pudesse estar nesse momento, como João, Pedro e outros demais discípulos também, né? Então, eis aí João. Então a gente já sabe quem é João, o apóstolo, e ali ele começa o versículo 9, como nós acabamos de ler, dizendo que é companheiro de vocês na tribulação, no reino, na perseverança em Jesus. Primeiro João vai descrever o cenário, o contexto em que ele está vivendo, em que ele está naquele momento. Primeiro ele diz que é irmão, ele diz que é companheiro. E aí, até aí, tudo bem, né? Porque em seguida ele descreve uma situação muito complicada e dramática. Para quem João está escrevendo? Ele está escrevendo para quem? Para 7 igrejas, né? Da Ásia, né? 7 igrejas, lembra das igrejas? Quem se lembra das igrejas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Então João está ali, recebe uma revelação de Deus para que escrevesse, né, ali a carta, escrevesse para essas 7 igrejas, né, da Ásia Menor, né? Então realmente as 7 igrejas. Mas João, ele chega a um determinado momento que começa a dizer algo muito interessante. Ele começa a descrever o cenário em que ele está vivendo. E a gente pode entender isso por uma palavra que ele fala, quando ele diz: tribulação, eu sou companheiro na tribulação, no reino e na perseverança de Jesus. Né? E ali ele descreve esse cenário. Né? E sou irmão de vocês e companheiro na tribulação e no reino e na perseverança de Jesus. Tribulação, a gente já entra dentro do contexto, uma palavra que tem um sinônimo muito, né, difícil. Né? Tribulação significando açoite, adversidade, aflição, apuro, dificuldade, sofrimento. Né? Então você veja que ali João já diz: eu estou vivendo nas mesmas situações que vocês. Ele vai dirigir a carta para eles.
Então eu estou sofrendo também, eu estou passando por luta, estou passando por provas, eu estou passando por tribulação, eu estou passando por angústias, medo, dificuldade, né, irmão? Perigo, provação, angústia e tudo mais. Então ele escreve a carta e já começa dizendo que o sofrimento que ele estava passando, que era semelhante ao sofrimento daqueles irmãos também, daquelas igrejas. Se vocês já tiveram a oportunidade de ler, você vê que cada igreja tem dificuldade, precisa estar perseverando. Tem uma que até, citando a igreja de Pérgamo, né, que vivia onde estava o quê? O trono de Satanás, onde estava ali. Vivia onde exatamente, imagine você viver ali, a gente sabe que o mundo jaz no maligno, né? Mas eles ali estavam realmente vivendo aonde estava o trono de Satanás, né? E aí, quando assassinaram Antipas, tem a questão, toda essa questão que nós não vamos entrar muito no mérito das igrejas, mas vamos permanecer nessa parte, irmão, nesses versículos que seguem. E ele fala: eu sou o vosso companheiro na tribulação. O que ele estava querendo dizer, irmãos? Que eu passo pelos mesmos sofrimentos que vocês. Eu passo pelas mesmas angústias que vocês. Estou passando. Veja que João deixou sua família. Lembra quando ele deixa ali as redes, os empregados com seu pai, segue Jesus Cristo? Veja que João passa por momentos difíceis quando o seu irmão morre ali pelas mãos de Herodes, a própria espada. Veja como foi difícil para ele, né, continuar na caminhada, continuar perseverando no Senhor Jesus, né, irmão? E aí a pergunta que fica, irmãos, como que João conseguiu, assim como aquelas igrejas na Ásia, passar por essas tribulações e ainda continuar firmes? Qual era o segredo de João e daquelas igrejas para permanecerem firmes diante de situações, tribulação, perseguição, como nós falamos aqui no discipulado? Coisas terríveis que eles estavam passando ali, irmãos. Qual era o segredo? O que eles tinham que fazer, né, para estarem ali passando? Como que eles permaneciam firmes, e mesmo em meio a situações, a morte de colegas, irmãos, né? E a resposta está na continuação do versículo que diz: no reino e na perseverança de Jesus, né? Eles estavam ali, o apóstolo João dizendo que ele tão somente era semelhante ao sofrimento daquelas igrejas, mas também ele também era perseverante no reino, que é a volta do Senhor Jesus, estava esperando, e na perseverança de Jesus. Então ele perseverava em Jesus. Veja que ele, embora passasse por tantas coisas, assim como aquelas igrejas, e as igrejas, você veja que enfatiza isso nos capítulos anteriores na frente, que diz que eles perseveravam, tendo pouca força, vocês mostraram perseverança. Então cada igreja também, algumas, né, porque sabemos que outras também não seguiam muito essa perseverança. Mas o real que a gente quer, onde nós queremos chegar, é que havia perseverança, havia confiança em Jesus. A confiança deles não estava no homem, naquilo que estava acontecendo, estava em Deus, né, irmãos? Então hoje a gente vê que o mundo inteiro, irmãos, está passando por situação difícil, né? O mundo inteiro passa por situações complicadas. Mas o que a gente vê e consegue entender, eu acho que todos conseguem ver a confiança que está tendo em homens. A confiança que estão se dando a governos, né? Como se essa solução bastasse para parar com tudo isso, para que pare com tudo que está acontecendo. Os problemas são pessoas que estão aí, que vão resolver todos os problemas. E a gente sabe que vindo, é claro, do mundo, a gente sabe que isso é natural, porque não acreditam em Jesus, em Deus. Mas o que causa espécie, espanto, é nós vermos a igreja do Senhor, a noiva, né, confiando também em homens, confiando que um governo dará a solução para todos os problemas, né? A gente consegue ver, a gente chega, irmãos, que não, é isso, velho. Nós temos que confiar, confiando todas as suas esperanças no homem, em governos. E nós sabemos que nós cristãos não deve ser assim, né? Idolatria. Nós devemos confiar em quem? Em quem que nós devemos perseverar, irmãos? Em Jesus Cristo, irmãos. E hoje a gente sabe que Satanás tem disseminado um veneno. E as pessoas têm, a igreja especificamente, tem ali pegado, caído nessa armadilha. Caído nessa armadilha. Então, irmãos, nós precisamos, a primeira orientação nossa do próprio Senhor é que nós precisamos estar perseverando no Senhor. Nós não devemos confiar em homem, em governo. Nossa confiança tem que estar no Senhor. Nós temos que continuar perseverando. Há tribulações, há angústia, como está acontecendo, mas nós jamais podemos confiar no homem,
né, em uma situação no governo, seja ele qual for, né, nós não devemos nos misturar com isso, irmãos. Nós precisamos manter perseverança em Jesus Cristo. É Ele quem é o nosso guia, é Ele quem é quem vai nos libertar. Ele está conosco, né, por todas as nossas vidas. E aí fica essa pergunta, meu irmão: onde está a nossa confiança? Em quem estamos perseverando? Onde está a nossa confiança? Em quem de fato nós servimos? Será que servimos a Deus? Nós vamos servir ao homem? Porque se confiarmos no homem, não adianta a gente estar aqui, não adianta de nada. Mas nós precisamos, irmãos, confiar e perseverar em Deus. É Ele que é o nosso refúgio, nossa fortaleza, né, irmãos? E hoje nós vemos os cristãos com medo, pavor, desesperado, pessoas que não querem receber os seus próprios pais, né, mães, que estão trancadas dentro das suas casas. Né? Uma coisa assim que há um medo terrível, mas a gente sabe que o que causa o medo? O medo causa falta de coragem, te causa outros males. Há pessoas que não querem receber nem os próprios pastores que foram ali para orar por ela. Há pessoas que não querem não, tem que ficar trancado, estão em estado de pânico. Então, ali você vê e você não pode fazer nada, porque a pessoa decidiu estar naquela situação. Né? Mas a gente olha e a gente fica pensando: poxa, mas é cristão, e o que será que ela pensa? Será que ela está confiando em Deus? Será que ela está confiando em quem que ela está confiando? Né? Então, irmãos, há um caos, um desespero, e a gente sabe que essas coisas são terríveis. E a gente olha para o Salmo 121 e a gente olha aqui: de quem virá o nosso socorro? Eu olho para o alto: de quem vem o nosso socorro? Né? O meu socorro vem de quem? Vem do Senhor, né, irmãos? Então, nós temos que perseverar e acreditar que nossa confiança tem que estar no Senhor Jesus, né, queridos? Amém. E João estava nessa ilha de Patmos, né? E o versículo 9 continua dizendo: eu, João, né? Leia de novo o versículo 9 para mim, alguém, por favor. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então agora João, ele, depois de passar 3 anos e meio com Jesus, depois de passar por várias situações, perdeu seu irmão, depois de realmente fazer, né? Agora ele decide tirar algumas férias, né? Ele vai para uma ilha. Ele vai para a ilha de Patmos. Sim ou não? Ele decide tirar férias? Foi preso lá, né? Lá ele estava como preso, não é? Mas ele estava tirando férias ali? Não. Não, né? Claro que não, né, irmãos? João estava ali exilado. João estava preso, né? E a palavra Patmos, a gente sabe, se a gente for ali no original, a gente sabe que o próprio termo da palavra se diz triste, tristonho, morte, mortal, algo triste, algo que denota situação difícil, de morte, aquela coisa triste que você vê. Então você veja que João não estava ali de férias, lógico que não, né? Ele estava ali por quê? O irmão acabou de ler. Por causa da palavra, né? Por causa da palavra do Senhor, irmãos. Então, veja que e no Império Antigo, Império Romano, a ilha de Patmos era servido para que os piores pessoas, os piores criminosos que existiam naquela época eram ali colocados naquela ilha. Ficavam ali exilados. E João, o que João fez? Que crime ele cometeu? Para estar ali juntamente com prisioneiros que fizeram algo terríveis, né, à vista do Império Romano. Qual foi o crime de João Batista? De João, o apóstolo, perdão. Qual foi o crime, meu irmão? De ficar banido da sua própria família, de ficar longe da sua pátria, de ficar distante ali, muitas vezes sendo forçado a trabalhar sem nenhum ganho. Qual foi? E já ancião, quem sabe que ali João já estava no final da sua vida. Então, irmãos, qual foi o crime dele? O crime dele foi porque ele era cristão, né? O crime dele foi somente porque ele era uma testemunha, assim como ele diz já no versículo 9. Ele era uma testemunha de Cristo, ele era um cristão. E ser cristão naquela época era crime. Era crime, né? Crime hediondo até, porque veja que o Império matava muitos, Herodes matou muitos. Então, irmãos, que a gente chega à conclusão
Talvez a gente pense, João está se fazendo de vítima, porque está falando que está na tribulação, está falando que está fazendo isso, está triste lá, mas não. João ele está dizendo, ele está querendo dizer, ele está falando para aquelas igrejas, mas ao mesmo tempo o livro ele se chama Revelação. Se você for ver o significado, ele está dizendo para eu e você, ele está dizendo para a geração que vai viver o arrebatamento, irmão. São poucos anos que restam de nós, se forem anos, né, aqui nessa terra. Sabemos que Jesus está vindo. Amém. Jesus está vindo buscar a sua noiva. Mas João, ele direciona, como o livro é Revelação, ele fala para as igrejas, mas ele também fala para mim e para você. Ele fala, irmãos, que a vida do cristão não é um mar de rosas. E a partir desse momento, irmãos, as coisas começam a se afunilar. E quanto mais as coisas, o tempo passa, sabemos que as coisas pioram. Há pessoas dizendo que, os cristãos me dizendo que as coisas vão melhorar. Irmãos, eu não posso dizer isso para você aqui. A gente estaria mentindo, porque a gente sabe que as coisas estão acontecendo e as coisas aqui vão de mal a pior. Eu não posso dizer uma notícia feliz para você, mas isso aí é bom, porque a palavra diz que quando tudo isso estiver acontecendo, o que devemos fazer? Exultar e alegrar, né? Porque é grande, a vossa redenção está próxima. Irmãos? Então, meus irmãos, nós precisamos entender que a nossa caminhada daqui por diante, como já está sendo difícil, se você acha que já está sendo difícil, vai ficar pior ainda. Né? Vai ficar pior ainda, porque sabemos que isso não é nem o começo do que está por vir. Talvez eu esteja te pondo medo, mas essa é a realidade. Verdade. Essa é a realidade, irmãos. Vocês creem nisso? Amém. Amém. Eu creio. Glórias a Deus, irmãos. Então João ele é banido, simplesmente porque é cristão, simplesmente porque era testemunha de Cristo. Ele está ali sofrendo. E nós, irmãos, vamos passar por situações como essa. Nós vamos passar por angústia. Como a gente deve estar passando um pouquinho, mas isso vai ser aumentado. É verdade. Nós vamos passar por situações difíceis. Nós vamos ter percas. Isso eu preciso falar. Nós vamos ter situações terríveis, irmãos, como Vai ser pior para o nunca cristão. houve e não tão pouco haverá. Mas a gente precisa entender que Deus está no controle, está conosco. Está no comando. Amém? Amém. Nós confiamos em Deus. Amém. Nós confiamos em Jesus. Ele está no controle. Então, irmãos, hoje o Senhor Jesus nos diz que nós temos que continuar firmes. Nós temos que continuar perseverando igual João, as igrejas, porque nós passaremos momentos terríveis, difíceis. Então, irmãos, a gente precisa entender isso. Amém? Glórias a Deus. E a gente vê que hoje o contexto é diferente. Né? A igreja, não digo igreja, eu digo no contexto geral, tem prometido tantas coisas, né, para o cristão, tem prometido tantas coisas materiais, né? Casa, terreno, carro, tantas coisas, ser bem sucedido, ser feliz, né? Prometem uma vida de felicidade, né? Com um sorriso nos lábios, né? Dizendo que está tudo certo e você vai ser feliz, né, irmãos? Hoje a maioria daqueles que se dizem cristãos estão nessa situação, estão sendo enganados. Então, irmãos, temos que ter discernimento e oremos para essas pessoas para que elas rapidamente, né, encontrem Jesus de fato. Que rapidamente elas vão para Jesus, porque sabemos que o tempo está acabando e na medida que as coisas acontecem, sabemos que chegará um momento que a iniquidade será tanta que sabemos que o amor vai se esfriar e a iniquidade aumenta, inversamente proporcional. E aí as pessoas vão virar as costas para Jesus, muitos de nós. Olha, se fosse assim, né? Se Jesus não abreviasse os tempos, o que aconteceria? Nenhum de nós podemos Os escolhidos, você e eu. Essa era a palavra que Jesus disse: se não fosse abreviar, nós não aguentaríamos. Imagina que ele está dando tempo, mas sabemos que ele está, sabemos que vai chegar um momento que a iniquidade vai ser muito, irmãos. Nós não vamos conseguir. E hoje eu e você ficaremos à margem. Nós seremos pessoas malquistas no mundo, né? Porque nós estaremos professando a palavra do Senhor, né? E aqueles que estarão aí irão nos perseguir. O sistema, né, religioso estará aí para nos perseguir. E aí? Nós confiaremos em Deus ou no homem? Muitos vão acabar desistindo. Mas o Senhor nos diz nessa manhã, queridos, que nós temos que continuar firmes e constantes na palavra dele.
Porque somente a verdade que irá nos libertar, e é somente o Espírito Santo, irmãos, que nós temos que buscar mais e mais, que irá estar conosco nessa jornada de guerra. Né? As guerras vão se intensificar. O mundo espiritual, se você perceber, já está se mobilizando. Há uma opressão muito grande sobre nós. Hoje, muitas vezes a gente não consegue nem levantar da cama, porque há uma opressão muito grande, querendo que nós paramos, querendo que nós não continuemos, né, irmão? Há situações terríveis, mas nós temos que continuar orando, buscando, dizendo, pedindo força para Deus, né? Para que Ele continue, nós continuamos nessa caminhada, querido. E a gente vê essa contradição que há na palavra e essas igrejas, porque a gente vê que as pessoas prometem coisas, mas o que é então renunciar às nossas vontades, né? O que seria renunciar? O que seria então morrer para nós mesmos, né, irmão? E lá eles estão falando que não, que você tem que viver uma vida plena, rica, feliz, né? Toma posse. Então o que a palavra diz é renúncia. Quando a gente fala de renúncia, não há prazer em renúncia, porque a renúncia você tem que renunciar a você mesmo, como viver, né? Então, quer dizer, já é um sofrimento, já é uma briga conosco mesmo, porque nós queremos fazer aquilo, mas ao mesmo tempo a palavra diz, olha, aquele que quiser me seguir tem que renunciar a vós mesmo, deixar e carregar a sua cruz, né? E quando nós decidimos morrer para nós e decidimos viver para o Senhor, né? Lembra quando nós fomos batizados? Então, irmãos, que nós possamos cada dia mais entender que as coisas tendem a piorar, mas a segunda parte dessa palavra, nós teremos uma esperança, e vocês irmãos já devem saber que é Jesus Cristo em nossas vidas. Amém. Que estará conosco nessa batalha. A noiva, veja que a mulher, né, Apocalipse 12, ela está grávida, ela está no deserto, ela está num contexto que não tem alimento, sobrevivência. Deserto é morte, não tem água, mas quem está cuidando dela? O próprio Deus. O dragão está vindo atrás, né? Feroz, querendo pegar ela. Então, mas ela está ali sendo guardada por Deus. Amém. Amém? Tenha isso nas suas mentes, no seu coração, irmãos. E hoje, essa semana, nós estávamos dando uma parábola, né, irmão? Paulo, do banquete nupcial. Sim. E ali, assim, fala muitas coisas estão inseridas naquele contexto, né, irmão? E a gente chegou à conclusão, existem várias coisas, mas aqui ficou a questão de existir ali, lá naquele banquete nupcial que representa o reino, uma pessoa que não estava trajando as vestes nupciais, né? Não estava. E chega ali o dono da festa e diz, olha, quem fez você entrar aqui? Né? E ali ele ficou constrangido. E hoje, a gente jogando para os dias de hoje, há muitas pessoas que têm um convite. Né? Veja que quando os servos vão entregar os convites, né, para que as pessoas vão para o banquete, e ali aquelas pessoas têm um convite, mas não basta ter só o convite. Precisa ali ter credencial, ter as vestes nupciais. O que representa as vestes nupciais, irmãos? É a palavra de Deus na nossa vida. É você viver na palavra. É você viver os princípios da palavra, é você ter um bom testemunho, viver realmente o caminho estreito. Você decidiu viver esse caminho, né? Não foi ninguém te obrigou, mas você precisa de fato viver. E ali, irmãos, quando aquela pessoa que estava naquele banquete percebeu, chegou, foi reconhecida, o que aconteceu com ela? Amarrou ela, foi jogada onde? Nas trevas, né? No fogo eterno ali. Então, irmãos, há muitos cristãos hoje em dia que se dizem cristãos, que de fato confessaram a Cristo e pensam que só o fato de confessar, eu já estou salvo, já estou crente, ganhei minha salvação, mas vive as suas vidas, né? Vive as suas vidas regaladas no pecado. Mas sabemos que essas pessoas, elas têm um convite como aquela pessoa naquele banquete, mas chegará um dia que elas não conseguirão permanecer naquele reino. Por um momento ela tem um breve tempo no reino, pode ter, porque elas aceitaram Jesus, e ali às vezes pensa que está garantido, mas não ficará eternamente ali, vai ser convidada a se retirar do tempo. Né? Mas, irmãos, a gente sabe que ali era só um, do meio de tantas pessoas que recusaram o convite de Jesus, né? Recusaram o convite para estar naquele casamento. E hoje as pessoas rejeitam o reino, né? Não querem saber do reino, irmão. Então, irmãos, o que fica para nós é que nós temos que cada dia mais
fazer valer essas vestes nupciais, né? Fazer valer, mas que possamos continuar, embora o mundo possa virar de ponta cabeça, você possa dizer, eu estou com Cristo e vou continuar caminhando, e essa jornada está quase acabando. E quando acabar, nós estaremos para sempre com Ele. Amém, irmão? Amém. Glória a Glória a Deus. Deus. Eu quero encerrar essa primeira parte aqui, dizendo para os irmãos que continuem firmes, embora a gente saiba no contexto que estamos vivendo, mas nós temos que buscar no Senhor forças, porque se pararmos, é desânimo. E essa altura do campeonato, eu sou bem sincero, não dá mais para voltar para trás. Não tem como Não retroceder. tem como, né? Não tem como. Então vamos olhar para frente, olhar para o alvo, né? Que é Cristo em nossas vidas. Amém, queridos? Vamos ficar de pé e orar ao Senhor, agradecendo por essa palavra terminaremos semana passada. Para que Ele nos dê estratégias, discernimento, como nosso irmão Sebastião falou aqui, e que possamos, irmãos, viver para Ele. Nossas vidas já não faz mais sentido. Nós temos que viver para o Senhor. Amém. Amém? Viva para Ele, porque Ele morreu por todos nós. Verdade. Amém? Amém. Glórias a Deus. Que você viva pelos irmãos, não desistam. Muitos de nós aqui estamos sendo preparados para morrer pelo Evangelho. Verdade. E nós precisamos nos preparar para isso. Não vamos negar o Senhor. Não negue o Senhor, aquele que morreu por você. Permaneça firme. Amém. Amém? O Espírito Santo está nesse lugar. Amém. Glória a Amém. Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glória a Deus. O Senhor diz, meus irmãos, não desanime. Não retroceda. Permaneça. Não olhe para o lado, não olhe o que tem acontecido. Permaneça. Permaneça na palavra. Permaneça, meus irmãos. Seja constantes. Não desista. Vocês, todos vocês, têm o chamado de Deus para realizar uma missão importantíssima para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai querido, porque tu estás nesse